de Rio Grande do Sul, uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção Apoiadores em Alta. culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos. Mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899 Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54 34 62 15 25 e 54 34 62 15 19. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, Design Interiores. Estamos sempre aqui apresentando a você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM e estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Everton de Souza, da Astel e Integra, e Maria Cristina Schneider, da Schneider Steel Frame. Bom, para começarmos então, Maria Cristina, conta um pouquinho para nós quem é Maria Cristina, quem é a Schneider Steel Frame. Boa noite. Boa noite, gratidão pelo convite. Então, assim, eu sou a Maria Cristina Schneider, eu sou uma administradora especialista em construção industrializada. Toda a minha trajetória profissional foi na parte de escritório, mas de 2001 em diante foi trabalhando já nas obras. E em 2010 a gente começou a estudar, nós temos uma empresa, a Schneider, fica em Marau, e nosso trabalho inicial era a decoração em gesso, aquele de plaquinha bem antigo, aí depois a gente evoluiu para o drywall. E aí a gente começou a estudar, sempre buscando, né, inovar, melhorar e crescer, e conhecemos o Steel Frame através de um fornecedor nosso e acabamos estudando de 2010 até 2011, quando a gente conseguiu convencer o nosso primeiro cliente a construir em Steel Frame. E aí, dali para frente, a gente tem trabalhado com o Steel Frame, mais focado nisso. E em 2014, assim, foi um marco na nossa empresa que a gente conseguiu comprar a perfiladeira, que a gente produz os perfis, o aço engenheirado na empresa. E é uma máquina da Howe, que é uma empresa da Nova Zelândia, que tem uma tecnologia muito bacana. E aí, dali para cá, só tem crescido o Steel Frame. Tu trabalha com gesso ainda, né? Ou decorativo? A gente tem, mas é muito pouco. Hoje o carro-chefe é o Steel Frame. Tenho, assim, para as nossas obras e algum cliente que a gente já mantinha de antes. A empresa, ela está localizada em Marau. Localizada em Marau, mas a gente atende todo o estado. Isso, é isso que eu ia te pedir, né? Onde está a demanda maior hoje que vocês atuam? Ela é bem... como é que eu vou dizer? Bem espalhada. A gente não tem, assim, um lugar específico que tenha... A gente tem, por exemplo, obra agora em Canela, tem obra em Ibirubá, tem obra em Ernestina, tem obra em Passo Fundo, tem obra em Soledade, então está bem disseminado. Tem obra em Santa Maria, né? Está bem disseminado. Tem uma abrangência estadual hoje. É, então. Estadual hoje. Tá.
E a questão de como é que funciona a parte do trabalho de vocês, né? Vocês executam um projeto, vocês fazem um projeto, quem chega até vocês, daí então é tudo contigo, tu entrega a chave na mão? Não. Conta um pouquinho como é que é o trabalho, para quem não conhece. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo de construção. Sim, com né? certeza. Mas nessa inicial, como é que chega, como é que é o processo interno? Geralmente é assim, nós temos duas possibilidades lá na empresa. Uma por a gente ter a perfiladeira, então nós somos fornecedores de aço engenheirado para outras construtoras. Tem construtoras que trabalham com steel frame, elas vêm lá e compram o aço para as obras dela. É uma modalidade. E a outra modalidade, nós somos executores de obra em steel frame. Quando eu falo executores, tem projetos que são lá da empresa, mas a maioria deles, em torno de 90%, são projetos de clientes específicos. Por exemplo, o Everton quer fazer a casa dele de steel frame, ele tem um projeto com o engenheiro arquiteto de preferência dele, ele vai trazer esse projeto e nós vamos transformar em steel e construir a casa para ele. E também existem mais duas possibilidades, que uma é a gente fazer a parte que a gente chama só do steel frame, que é a base, erguer, cobrir, revestimento interno e externo, que é uma possibilidade. E aí contratação de aberturas, pisos, elétrica e hidráulica é feita à parte, né? Ou então ela pronta, com a chave na mão. E a mão de obra desse tipo de construção é tudo contigo daí? A mão de obra é toda nossa. Não se envolve em nada. Não se envolve em nada. A gente mexe lá que a pessoa está comprando um produto, né? Então o steel frame ele é uma construção industrializada já por isso. A gente vai entregar para a pessoa a mão de obra, o material, tudo como tem que ser dentro das normas, das regras, né? E que média de prazo está tendo hoje, por exemplo, para fazer uma construção? Ela é bem mais rápida que a construção convencional, né? E se o cliente dispor do dinheiro mais fácil, ela fica mais rápida ainda, né? Em uma casa de 200 metros, você consegue fazer ela em 90 dias, 120 dias. Sempre vai depender, e também depende da outra parte, né? Que tem que caminhar junto para que isso aconteça. É a parte de elétrica, hidráulica, né? As etapas todas têm que conversar. Mas a gente já entregou uma casa de 200 metros em 90 dias. Mas o cliente, por exemplo, assim, querendo que tu faça hidráulica, elétrica, tudo, a gente consegue atender, acaba indo mais rápido. Porque... Mas até nem é isso. Eu vejo assim que é uma questão de conseguir organizar mesmo, de gestão da obra, né? E de ter profissionais que entendam que trabalhar com o sistema não é trabalhar da mesma forma que é na construção convencional. Né? Que geralmente ele vai lá, inicia as instalações e depois, dali uns dias, volta a terminar. No steel frame, como ele é rápido, já vai estar todos os buracos lá onde tem que ir, luz, água, né? O tipo de canalização que é usado é diferente também. Então, ele em uma semana ele consegue fazer esse trabalho, né? Assim, se torna mais rápido. Ele se torna mais rápido para ele também. Tá, e aí vamos para a pergunta. O que é o steel frame? O steel frame... Quem não conhece, é legal tu detalhar para quem está ouvindo nós e talvez nunca ouviu. Nunca ouviu. Né? Tá, eu vou... Se vocês verem que ficar muito confuso, por favor, me sinalizem. O Everton também, né? É o bate-papo mesmo para mostrar isso. O steel frame, o que é? É uma construção industrializada de aço leve galvanizado, com componentes de fechamento, que são o quê? As placas que vão. Para a gente pensar assim, a base é aquela base de alvenaria, mas é usado geralmente, né? O cálculo quem vai dizer qual base vai ser usado, mas geralmente é uma base mais leve, mais econômica, que é o radier, né? Então, a gente vai fazer o radier e vai fazer essa estrutura de aço leve galvanizado, que é todos os painéis de parede, telhado, vai chegar com eles pronto, encaixar como fosse um Lego. E aí a gente vai fazer o telhado. Que telhado? O telhado que a pessoa escolheu no projeto dela. A gente vai executar o projeto de acordo com como foi combinado. O que mais se usa hoje para telhado, por exemplo, são telhas de sanduíche de aluzinco, telha shingle, porque elas são mais leves. O steel frame é aço leve, né? Então, tudo que for mais leve ajuda também a diminuir essa quantidade de aço, né? Então, em resumo, são pilares e pontos de apoio em aço leve galvanizado, que fazem toda a estruturação. Vamos pensar assim, o esqueleto da casa ele é todo em aço. Todo em aço. E aí, com as placas... Ele fica, o aço dele é um aço bem bonitinho, é igual aquele do silo, sabe?
pratinha, assim, clarinho, tudo é um aço bem... E aí, em cima disso, vai as placas. Aí a gente vai fazer o aço, a base, o aço telhado. Tá. E aí vai fazer o revestimento externo, que vai ser o quê? Pode ser, existem muitas opções. Placa cimentícia, o sistema EIFS, que é o que está mais usado hoje, que responde melhor para a nossa região aqui, né? Por função térmica, calor, não só frio. Acústica, calor, frio. O EIFS é... eles não gostam que eu fale isso, mas para as pessoas entenderem, é como se fosse um isopor de alta densidade. E ele vai trazer uma função muito boa ali tem o compensado estrutural, tem uma mantinha que é uma membrana hidrofugante para deixar a casa respirar, não entrar umidade, deixar sair a umidade, né? Vai ter um envelopamento que a gente fala que é uma tela estruturante que vai por fora, e aí o base coat, que é como se fosse uma argamassa, assim, para dar o acabamento, e ela vai ficar igual às outras casas tradicionais, quando tá... Vai parecer de alvenaria. Vai parecer de alvenaria. Pronta, não sabe dizer se é alvenaria. Não sabe. Aí do lado de dentro vai colocar lã de vidro, a elétrica, hidráulica, ar-condicionado, o que tiver que ir dentro das paredes, o compensado estrutural e o gesso acartonado. E, por exemplo, para fazer estruturação interna, pensando no mobiliário, aí tu tem que ter um projeto de mobiliário para fazer reforço ou não precisa nada? As pessoas confundem muito o steel frame, acham que ele é frágil por causa do gesso, do drywall, né? Eles acham, é aquele perfil do gesso. Não, ele não é. O perfil de steel frame, ele tem um aço específico, que ele tem um certificado de usina, de rastreabilidade, com garantia de 120 anos, que a gente entrega para a pessoa. Vai nos perfis o nome da obra, o número da NBR do aço, a NBR do steel frame. Ele vai, na nossa empresa, a gente utiliza de 0,8 de espessura a 1,25. Um perfil de gesso, se não me engano, é 0,40 alguma coisa. Então, já tem uma diferença. Então, ele já é estruturante. O compensado estrutural é uma placa que ela aguenta 50 kg por metro quadrado. Então, tu consegue pendurar teu armário, a tua cozinha, aquele balcão de banheiro que fica suspenso, que eu não lembrei o nome agora. Então, tu consegue fazer tudo isso da mesma forma e até melhor do que tu faria na construção de alvenaria. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas um dia eu fui pendurar um negócio na parede e tinha gesso, ficou ruim. Existem buchas específicas, daí a gente não pode usar a bucha de concreto no gesso, mas é só você comprar a bucha certa e não vai ter problema nem no gesso, né? Entendido. Nós vamos voltar mais sobre esse assunto depois. Vamos dar boas-vindas, então, para o Everton. Everton, fala um pouquinho como é que tu chegou no setor, né? Um pouco da tua história aí pra gente também. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Enfim, na realidade, como por formação, né? Sou engenheiro e tal. Há 6 anos já concluí a faculdade. Mas dentro da própria faculdade, isso já há 8 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o steel frame através de pesquisa, de mercado, da construção e tal, porque eu sempre gostei muito da construção civil, né? Sempre pesquisava muito e tal. E dentro disso acabei pesquisando alguns aspectos, né, de construção que, né, não tão positivos. Então conheci o steel frame e de lá para cá fui pesquisando e numa oportunidade, isso há uns 3 anos atrás, resolvi abrir a Astel Engenharia, né, que trabalha também na construção civil, mas também atua em outras áreas, né, na parte de energia solar, laudos técnicos, mas já com o intuito que dentro da construção civil você trabalhar com steel frame. Então, há um tempo atrás conheci a Schneider Steel Frame, né? Então procurei lá parceria ali, perto de Guaporé ali também, né? Então conheci o Leodacir. Fui até a empresa dele, conheci o processo dele, achei bem interessante, que é bem tecnológico, né? A máquina da Schneider ali é bem moderna, né? Acredito que aqui na nossa região, aqui até de ser no sul, assim, ela é bem uma das melhores que tem aí, né? Saiu o perfil engenheirado, o processo dele sai da máquina, já monta os painel, então achei o processo dele bem interessante, né? E depois ele me levou a conhecer umas obras que foram executadas por eles, né? Umas obras de alto padrão, conheci algumas que estavam em processo de fabricação, a casa em si, né? E, cara, e daí gostei do processo, do processo em si do steel frame, né? Então de lá para cá sempre vim pesquisando e, né? Então hoje a Astel atua
dentro da construção civil nessa parte do steel frame, né? Então a gente trabalha na construção, né? E então a gente faz toda uma parte de gestão de obra. A gente vende também o projeto arquitetônico que a gente tem, né, dentro do nosso escritório, se o cliente quiser. Se ele tiver um projeto dele, também não tem problema. Então a gente faz toda essa gestão de obra, né? Desde o início da base até entregar a casa pronta. E passando pelo steel frame, né, a gente vem junto com a Schneider daí, desde a parte do projeto estrutural, a mão de obra, a execução, nesse sentido, junto com a Schneider. Daí. Entendido. Então, hoje a Astel ela é um braço e ela trabalha juntamente com a Schneider na execução dos projetos. Isso aí. A gente vende o projeto, o cliente nos procura e a gente, junto com a Schneider, a gente, quando passa pelo steel frame, a gente faz com eles daí. Entendi. Isso aí. Sim, eles entram como um fornecedor teu. Isso aí. Isso aí. E o que é a Integra? Na realidade, a Integra Steel surgiu de uma ideia já também conhecendo o setor, né? Conhecendo esse setor do steel frame, que é um setor que ainda está em desenvolvimento, né? Tem muito que acredito bastante a evoluir. Como dizem, é um oceano aí de oportunidades, né? Então a gente sabe que até um tempo atrás ainda continua sendo a questão da mão de obra ainda, né? Não é uma mão de obra que tu consegue, não digo com facilidade, mas em alguns pontos específicos, né? Onde você vai executar uma obra, né? Uhum. Então a Integra Steel nasceu com esse intuito de qualificar, né? Levar o steel, principalmente, né, conhecimento, primeiramente, a engenheiros, arquitetos, pessoal da construção civil, que eles possam se aperfeiçoar, aprender a trabalhar com o sistema, que eu acredito que é um sistema que está evoluindo muito nos últimos anos. Aí. Vamos pegar os últimos 2 anos para cá, tem muita obra acontecendo aí no Brasil, né? E tem muita gente investindo no segmento, então a gente sempre está pesquisando, né, empresas novas que surgem. Hoje não sabe dizer, mas tem muitas construtoras que já estão migrando para o steel frame, já estão deixando mais de lado a alvenaria e indo para o steel. Só que isso vai sempre necessitar mais mão de obra, né? Porque também é uma obra rápida. Acredito que no canteiro de obra também diminui bastante o número de pessoas, isso é uma vantagem, né? O treinamento, a informação que a Integra traz, ela é para engenheiro, arquiteto conhecer o tipo do produto. Isso aí. Mas ela chega até a base de criação de mão de obra para a obra isso. dita ou não? Sim. Vai qualificar as pessoas que vão trabalhar na obra. Isso aí, desde a mão de obra até a parte de projetos de engenharia. Porque o interessante do arquiteto e do engenheiro dentro do steel frame é ele conhecer o processo de execução também, né? Não ficar só dentro ali do escritório, né? Ele saber como funciona uma montagem do sistema. Então, no momento que ele for projetar ou for desenvolver, isso ajuda bastante no projeto e, consequentemente, vai ser uma execução mais rápida, né? Então, por isso que o curso em si, até outras escolas de treinamento nesse sentido também oferece tanto para os engenheiros, arquitetos e o pessoal que vai executar a obra. Que nem a Maria Cristina falou, por exemplo, a questão de tubulação elétrica, hidráulica, isso também já muda, né? Na construção de steel. Na verdade, não é que muda. Pode. Na verdade, não é que muda. Assim, o steel frame é uma construção industrializada. Então, para a gente lembrar o que é uma indústria, é tudo que acontece dentro de um pavilhão, digamos assim, e que ela vai sair dali pronta ou quase pronta, né? Como é o caso das obras de steel. Então, para ela sair ali o painel de parede com o furo da elétrica, da hidráulica, esse projeto tem que ter sido pensado antes dele ir para a máquina e alguém dar o play e começar a fazer os perfis. Então, o que acontece? A gente precisa, às vezes, conversar mais no período... A obra em si é mais rápida, mas a parte de projetos exige mais atenção, porque a gente vai ter que ter o projeto da casa. A parede no meio da obra, não tem, é que não tem, na verdade, não tem como quebrar a parede, porque ela não é de quebrar como na alvenaria, né? Tem como tu instalar, vai ter como tu furar e tal, mas vai gerar uma mão de obra desnecessária e vai, tipo, tirar a essência do processo todo, que daí tu já não está industrializando se tu tem que ficar executando muita coisa na obra, né? Então ela vai exigir mais da parte do projeto. Por isso que a gente sempre fala que é importante essa parceria, esse conhecimento a mais, porque não é que ele exija coisas diferentes do que a pessoa já faz. O projeto elétrico hidráulico é o mesmo, só que ele precisa estar bem definido antes, né? Mas por exemplo, para o eletricista, é mais fácil, coisa, é mais fácil, muito mais fácil. E tu treina eles também?
Sim, com certeza. E nas obras que a gente faz, como a gente faz em várias cidades, acontece o quê? E também por isso que essa parte da gestão da obra é muito importante também, alguém que acompanha ali, né, todo o passo a passo. A gente vai fazer e o eletricista ou o encanador nunca fizeram nenhuma obra de steel frame, geralmente. O que a gente faz? A gente vai deixar um dos nossos técnicos junto e ele vai estar lá mostrando o início, sabe? Ó, aqui funciona assim, esse, né, ajuda a fazer a leitura do projeto que vai ir para a obra, e aí ele vai conseguir muito rápido. Se ele consegue fazer na alvenaria e não vai ter o serviço de quebrar, né? Porque na alvenaria o que faz? Faz a parede, vai lá e quebra a parede. Isso. Ali ele não vai quebrar nada, ele só vai passar no lugar certo o cano, vai ter os lugares certos definidos. Daí ele vai estar com o projeto na mão e ele vai fazer uso disso. Aí vai ter um técnico lá acompanhando ele para que ele consiga. Se precisar fazer algum outro furo, pode, mas daí tem o lugar certo de fazer o furo, porque no steel frame toda a casa, todas as paredes são estruturais. Não é como na alvenaria que a gente tem pilar, viga, não sei o quê. Ali todas elas respondem pelo todo, então precisa ter um cuidado um pouquinho diferente quando tu precisa cortar alguma coisa. Mas é possível também, não é nada complicado. E aí é importante os arquitetos, engenheiros, os projetistas entender um pouco disso, porque a parte do projeto vai demorar mais, né? Sim, gasta um pouco de tempo no planejamento. No planejamento, tu vai gastar mais no planejamento para... Tem menos margem de erro no final, que hoje em dia acontece muito das obras atrasarem, eu acredito que seja o motivo, seja esse, né? De não ter planejado, ou faltou ver que aquela porta ia bater em tal lugar, faltou ver isso, faltou ver aquilo, acredito que isso resolve. E ainda assim dá uma produtividade melhor para com certeza, até porque a gente lá na obra, né, Everton, vai ter menos gente trabalhando. Uma casa de alto padrão, tu consegue fazer com 3, 4 pessoas. A casa toda a parte do steel frame. Então ela é mais rápida e ela também exige uma mão de obra mais qualificada. E tudo isso, assim, esse conjunto todo, quando vai trabalhar os outros profissionais lá, eletricista, encanador, pessoal da internet, do alarme e tal, fica bem fácil, não é aquele tumulto de gente, fica tudo mais tranquilo, né? Na semana passada a gente recebeu uma arquiteta, que é a Camila, e ela falou de questão de limpeza também, né? Ela acaba se tornando uma obra muito mais limpa. É que assim, ó, é uma obra seca. Por quê? Por que ela é considerada uma obra seca? Primeiro que a gente vai usar água no concreto quando fizer a base. Depois não se usa mais, né? Água durante a obra. O concreto lá no final, quando tu vai passar por fora. Não, mas ele é uma argamassa que mistura do saquinho lá. Ela não, tipo, não faz, não sobra, é bem... bem simples, assim, não tem aquela bagunça de areia, de água, de cimento, não sei o que, não vai ter durante a obra, então já gera uma limpeza. Todos os nossos painéis vão para a obra prontos, só juntar eles lá, então ninguém vai cortar nenhum painel, não vai cortar aço, não vai fazer nada. Pronto, isso é exclusivo, digamos, da Schneider, ou hoje a maioria trabalha? Olha, o ideal seria que se saísse com ele pronto, né, mas existem empresas ainda que elas fazem com o perfil stick, que a gente chama, ou o apelido dele que é perfil burro, né, porque é uma barra de 6, 8, 10 e a pessoa vai cortar lá na obra, furar, montar. Qual é o nosso maior diferencial? A nossa máquina, ela vai nos entregar o painel já com os cortes, com os furos, aonde vai as coisas. A gente vai montar ele lá e vai chegar na obra só para juntar, né? Então aí tu já não tem essa geração de resíduo. O que vai dar de resíduo é alguma coisa de retalho de placa, que é normal, né? Mas uma obra que a gente fez em Passo Fundo, ela tem 420 metros quadrados. Deu meio teleentulho durante toda a obra. De entulho, assim, e porque tinha também umas coisas que eles limparam do pátio, coisas assim, entende? Não era nem tudo 1%, né? 1 a 2%, né? 1 a 2% que ele gera de resíduo. De material, vamos pensar assim, né? Como é que tá um ponto que eu acredito que seja novo, né? Por ser um produto novo, ou talvez não seja tão novo, mas ele não é tão novo, mas para nós ele é novo, né? Como é que tá a aceitação dos profissionais para trabalhar com estilo? Vou dizer ali pela minha região ali, tá? A gente tem bastante interesse, tá? O pessoal muitas vezes não conhecia que tinha uma empresa que já prestava esse tipo de serviço. Então a gente tem recebido bastante até orçamentos e tudo mais. Eu acho que tem uma aceitação muito boa, tá? Tem uma questão que a gente fala cultural, mas eu acredito que a questão cultural nossa é daquele que sempre fizemos assim, né?
Então é um pouco isso aí, né? Mas o pessoal que conhece, que a gente explica, e o grande, eu vou dizer, o que mata a charada é muitas vezes levar numa casa pronta. Quando tu levou numa casa pronta, já conversar levou com o cliente, alguém que já mora numa casa de steel frame. conversar com alguém, né? tá? Mas assim, muito boa. Eu vejo a nossa região aqui do Vale dos Vinhedos, ou a região até ali mais da Serra, que o pessoal é bem aceito nessa tecnologia. Eles têm muito interesse em conhecer mais, sabe? E o passo final para eles construir é só realmente uma questão de preço, né? A primeira coisa que eles pedem é o preço, né? Mas eu acredito que hoje o preço está bem competitivo, né? Ele não dá diferença, na verdade, de uma construção tradicional. Né? O preço dele não é uma coisa... Quando a gente começou, lá em 2010, tinha um fornecedor de perfil em Minas Gerais. Então, o frete de lá para cá já era caríssimo. Então, agora a gente tem aqui mais perto, né? Tem lá na empresa, tem outras empresas que tem aqui no estado, acho que são 3 empresas que tem máquina. Então, tu já consegue o perfil com um frete melhor, né? Tem esse detalhe. Como começou a aumentar o uso do steel frame no nosso país, começou a melhorar os produtos que tem à disposição. Antes nós tínhamos coisas que vinham importadas, ainda tem. Mas agora também temos fábricas no Brasil de produtos que atendem a norma e atendem muito bem com produtos superiores ao que a gente trazia de fora. Então isso também melhorou o preço da obra em si. Ela é uma obra que eu vejo que ela é um pouquinho preconceituosa, porque as obras menores ela não fica tão competitivo o valor, mas em obras maiores ela chega a dar diferença de 20%, 30% mais barato, né? Uma bela diferença. É uma boa diferença. Vocês buscaram essas máquinas fora, né? Esse mercado do steel lá fora, ele está diferente do que está aqui? Essa empresa que a gente comprou a máquina, por exemplo, a gente pesquisou várias empresas. Essa empresa que nos chamou a atenção, né, na época, essa máquina nossa foi a primeira máquina dessa empresa no Brasil, da Hauik. E ela é uma empresa que esse ano ela vai fazer perto de 40 anos de máquina para steel frame. Então, olha como a gente está parado no tempo, né? Nessa parte, então é uma empresa muito antiga. Eles fizeram, o ano passado eles ganharam uma premiação, eles fizeram uma produção de mais de 10 máquinas para a Disney, para fazer uma ampliação na Disney, pela qualidade, rapidez, enfim. Então, fora do nosso país, ele é muito disseminado e muito utilizado. Porque eles lá têm um problema que está surgindo para nós agora, a questão da mão de obra, né? Os pedreiros estão todos lá para cima dos 50 anos, os filhos deles não são pedreiros, né, não seguiram, e ele é um trabalho, a alvenaria tradicional lá é um trabalho mais pesado, mais cansado. Aí, de steel frame não cansa também, tu também vai montar a casa lá fora no sol em certos dias, né, mas é um trabalho bem menor e mais rápido, então tu não vai ficar lá 1 ano e meio, 2 anos construindo uma casa, né. Tu vai construir em 6 meses, 5 meses, 4 meses. 1 ano no máximo, né? E o material em si que ele carrega mais leve. O material é mais leve, então é uma mão de obra já diferente também e um uso diferente. Nós pesquisamos várias máquinas, essa foi o que a gente entendeu que teria um melhor resultado para nós do produto final, porque a qualidade de acabamento que ela entrega é muito bacana, né? Então, a gente acabou comprando deles, assim, foi um processo bem interessante, veio um dos proprietários conhecer, né, porque imagina, nós em Marau, Brasil enorme de grande, comprando uma máquina, né, ele teve que vir ver com os próprios olhos, né. E para até botar ela a funcionar, né, foi longo tempo aí para deixar ela bem aferida, deixar bem nos parâmetros. A instalação, a máquina, eu mesmo que eu não fui de avião para Nova Zelândia nunca, né? Mas a máquina veio de avião de lá para cá, né? Então ela veio, aí veio o profissional que nos ensinou a lidar com ela, né? Ficou 1 semana com a gente, o Francesco, ensinando, e depois ficou nos dando assistência até ficar tudo bem alinhado. E aí o sistema que a gente utiliza para o aço é o Vertex, então aí veio um outro moço, que eu não lembro o nome, porque ele era da Inglaterra, tinha um nome diferente para a gente falar, assim. E como ele não era muito comunicativo, não consigo lembrar o nome dele. E aí ele veio e ficou também 1 semana com a gente, nos ensinando a utilizar, né? Mas hoje a
matéria-prima que vocês utilizam, ela é quanto por cento nacional e quanto por cento importado? É toda nacional. Toda nacional. O aço a gente tem aqui, né? Sim. O que nós não tínhamos era essa parte da tecnologia da máquina e do transformar esse projeto arquitetônico em aço. Que foi isso que a gente buscou, né? Que foi desafiante, porque aí estava indo tudo muito bem, veio aquela crise imobiliária, sim, o dólar... Maria, falando um pouquinho do que o steel frame diferencia no conforto da pessoa que está morando na casa, né? Qual a sensação, o que muda, tem alguma diferença em comparação ao tijolo, à alvenaria? Pensando, por exemplo, na nossa região, que é, que nem nós, úmida, é muito úmido, né? Úmido, frio, calor. Todas as estações do dia. O steel frame ele é o que nos proporciona melhor conforto térmico e acústico. O acústico ele já tem ele é superior à alvenaria, mas no térmico é o que ele se destaca com certeza. Uma casa de steel frame, ela vai ter então isolamento com a lã. Ela tem aquela barreira de ar, que o Everton pode explicar melhor, né? Que é deixar para ele que é engenheiro, né? Tem aquela barreira de ar que já ajuda também. E além disso, por exemplo, o sistema EIFES, né? Que é o EPS de alta densidade do lado de fora. Então, ela faz realmente uma barreira. E o que ela faz? Ela não deixa a temperatura externa atingir o interno. Na casa normal de alvenaria, o que acontece? Num dia quente, a gente chega em casa, ela ficou fechada, ela está mais quente do que lá fora. Num dia frio, a mesma coisa, ela vai estar mais gelada do que lá fora. No steel frame, a diferença é que ela não vai deixar a temperatura de fora interferir na de dentro. E, geralmente, ela mantém uma temperatura assim, ó, de 21 a 24 graus, sem você ter que ficar usando ar-condicionado ou lareira, né? Ela vai manter essa temperatura. E o que isso gera ao longo da vida da obra? Gera uma economia de energia também, porque tu vai gastar menos para resfriar ou para aquecer, e às vezes quem não é muito adepto de ar e tudo mais, vai estar numa casa confortável, né? Vai estar dentro de casa e vai estar... E pensando em que a gente fala bastante que a alvenaria, por exemplo, trabalha, quando tá frio e quente, Acontece isso com o steel frame também, não? Não, porque todos os produtos que são usados, eles são mais flexíveis, né? Então, eles não respondem da mesma forma, assim, que a alvenaria, né? E uma coisa que o pessoal me pergunta muito também, que não sei se tu ia me perguntar ou não, a questão da resistência, né? Mas e se der um vento? Se der... Então, ela já é calculada para um vento a partir de 150 km por hora, geralmente, que graças a Deus é um vento que a gente nem tem aqui, né? Lugares que tem terremoto, no Chile, por exemplo, é um sistema que é muito utilizado porque é uma obra que ela vai aguentar, né? Os abalos, vai aguentar os temporais também, né? Ela tem uma resistência maior, porque é difícil entrar em colapso, né? Acontece talvez com a alvenaria. A alvenaria ela é mais rígida, né? Isso. Ela é mais flexível, aí então a diferença é essa, né? Então, de certa forma, ela acaba sendo uma casa mais segura, né? Nesse sentido, né? Sim, no sentido desse tipo de segurança, sim. Quero saber sobre a barreira de ar, né? Deixei o Everton mal agora. Sobre hidrófuga, a manta hidrófuga, isso, né? A barreira de ar. Não, é que na verdade fica a gente fala que fica uma barreira de ar, né? O tijolo ali, ele vai ficar recebendo todo aquele calor e vai transmitir, né? Certo. Como ela é como é que chama, Everton, me ajuda aí? Como ela vai estar o perfil e vai ter fechamento de um lado e do outro lado. Mais camadas que segura esse calor. Ela não vai transferir também porque ela tem essa barreira de ar dentro que a gente fala. E também a gente usa lã de rocha dentro do perfil, lã de vidro, né? Lã de vidro, lã de rocha, que também tem essa função térmica ou acústica também, né? Então isso segura, retém bastante o calor, não deixa passar para o outro lado, né? A gente estava falando um pouquinho sobre os treinamentos. Existe algum treinamento que vai sair pela nossa região ou não sobre a parte do steel? A nossa ideia inicial é ter uma primeira turma aí aqui em Bento Gonçalves, né? Que a gente vê que é uma cidade que está meio que no centro, bem de outras cidades, né? Então a ideia inicial seria Bento Gonçalves, então no início a gente vai tentar promover, a gente estava conversando antes, né? Promover um workshop aí de uma tarde que for e tentar levar esse pessoal lá para fazer uma certa introdução ao assunto
E ali despertando interesse a gente consegue formar essa primeira turma aí de treinamento, enfim. Que é essa questão, né? O steel também ele tinha, acho, uma peculiaridade de ser um pouco mais caro pela mão de obra, né? Então, quanto mais a gente formar essa mão de obra, tende a ser ainda mais competitivo ainda o valor, né? E eu acredito que para os profissionais também faz essa diferença, tu conseguir poder indicar para o teu cliente uma possibilidade a mais, né? Já te melhora o leque de oferta do teu trabalho também. Até porque assim, o que a gente percebe, né? Cada vez mais a informação está difundida. A gente está aqui passando informação. Né? E essa informação muitas vezes ela fica na cabeça do cliente, então assim, ele vai chegar para o engenheiro dele, para o arquiteto dele e tá, qual a diferença? E aí, se essa pessoa talvez não esteja tão preparada, isso pode ser um problema. Né? Então, por isso que a gente vê que essa qualificação do profissional ela é necessária. Sim, porque o arquiteto vai querer indicar um steel frame, mas ele não sabe o que é. Um conhecimento né? técnico. Vamos fazer a casa mais rápida, ok, em steel frame. Tá, mas e o que tem de vantagem além disso, né? Até, a gente falou de valores antes, né? Qual o público hoje que tem a maior aceitação desse produto? É um público mais alto, não? Ou isso não interfere? Talvez alguém que morou fora, que já morou... Eu percebo que... Não pode. Eu percebo que é o pessoal do médio alto padrão, né? Apesar que o estilo se encaixa em qualquer padrão de construção. Mas por que esse pessoal aceita mais ou está mais... Porque até próprios clientes já procuram para construir em steel frame. Porque eu acho que é muito essa questão, né? Esse pessoal já viajou para fora, já ficou num hotel, já ficou em algum local que é feito de steel frame, né? Ou já até mesmo já acompanhou alguma obra fora do país, né? Enfim, e daí se questiona, né? Por que no Brasil a gente não faz assim, né? Então a gente percebe que esse pessoal hoje é o que mais aceita, que mais trabalha com steel, né? É uma questão de conhecimento mesmo, assim. Sim, porque a empresa de máquinas, ela tá há 40 anos, né? E aqui, meu Deus, a gente escuta o quê? Teve um prédio em Garibaldi, né? E uma casa. Então, tipo, tu escuta que é o que, uns 10 anos? E olha lá, né? Na verdade, no Brasil começou lá em 90. Mas lá em São Paulo tem o Sávio Neiva da Bonanza, que ele é referência no país, ele é lá mais para Bahia, né? Mas hoje o nosso estado é o que mais constrói em steel frame, né? O nosso estado, a cidade de Canela é a cidade do Brasil que mais a cidade que mais constrói. Ela tem um condomínio 100% steel frame. Ali em Canela. Por algum motivo pontual ou não? Eu acredito que seja assim, ó, Canela é uma cidade turística, claro, e então eles recebem todas as regiões do Brasil e fora dele, né? Então é mais fácil deles introduzir para ter esse cliente, né, final. O condomínio nem tinha terminado, já estava com as casas vendidas, porque as pessoas são mais variadas, então tem um pouco mais de conhecimento também. Aceita mais, né? Aceita melhor. Imóveis, casas feitas casas geminadas e tem até 2 prédios também, foram casas que foram feitas para vender, né? E como tem a questão da sustentabilidade também, né, que é um produto reciclado. Mas aí se pegar a região das hortênsias aí, tem muita questão do frio e tudo mais, né? É que ela vai te gerar esse conforto e não vai deixar também a umidade entrar, então tu não vai ter uma parede suando, um piso melecado, né? Tu vai ter todo esse conforto, aí é uma região que tem a melhor aceitação, né? Se eu não me engano, em Passo Fundo é para ter um condomínio 100% É para ter frame, um condomínio 100% steel frame em Passo Fundo também. E falando um pouco de reforma, fazer, por exemplo, eu pego aqui bastante, daí, eu quero quebrar uma parede, aí eu preciso do engenheiro. Me parece, pelo sistema de montagem, digamos, da casa, que ela é mais fácil na hora de uma reforma, tô enganada. Ela é mais fácil. A manutenção também. Por exemplo, estragou um cano no meu banheiro. Eu não preciso quebrar os azulejos. Eu vou ir pelo outro lado da parede, que dá num quarto, enfim, na sala, sei lá. E vou abrir as camadas daquele lado para dentro e vou achar onde está o vazamento. Não vou ter que destruir o banheiro. Tu faz por fora, digamos. Tu faz ou pelo lado de fora, ou pela outra parede, ou que está no quarto, ou que dá do lado de fora da casa. Sim, que é, por exemplo, a gente pegar um Irmãos à Obra, né? Que eles vão, quebram tudo e... daí tu não vai precisar isso. Quero fechar uma janela, bem simples também. Agora a parte mais
interessante, eu quero abrir uma janela, uma porta, quero fazer conceito aberto agora, né? Porque todo mundo quer. E quero fazer um conceito aberto, então o que eu vou precisar? Vou precisar entrar em contato com a empresa para ver o meu projeto estrutural, ver o que aquela parede que eu quero tirar responde, se é necessário algum tipo de reforço ou não, e aí posso, sim, desmanchar ela, aumentar, fechar, abrir porta, né? A única coisa que é uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer também na alvenaria, a gente não faz, né? Que é consultar um profissional para ver se aquilo ali não vai trazer nenhum, né? Se tira e depois se vê. Tira e daí começa a trincar, daí chama o engenheiro para ver o que está acontecendo que está trincando a parede, né? Mas não pediu antes. Então o steel frame, ele por ser industrializado, ele tem esses detalhes que precisa mais atenção, né? Mas ele permite uma reforma, permite fechar janela, abrir janela, fazer conceito aberto, desmanchar a parede. No intervalo até a questão de ampliação, né? A ampliação, ele é ótimo e ele pode ser misto, né? O que seria misto? Eu tenho uma casa de alvenaria, quero fazer alguns ambientes a mais, eu posso fazer de steel frame esses ambientes. Eu tenho uma casa de madeira, quero fazer uns ambientes a mais, posso fazer de steel frame. Consegue ligar o steel frame à alvenaria? A alvenaria, a madeira, como se fosse, depois ele tá pronto, tu não vai notar que ele é diferente de outro sistema, né? Tu vai notar pelo conforto que tem, né? Dentro de um ambiente. Nunca entrei numa casa de steel frame, mas tu tá, eu acho que vocês deveriam entrar porque vale a pena, é bacana. Você percebe muito a diferença entre o externo e quando tu entra dentro da casa do steel. Mesmo quando tá, ou melhor ainda, quando tá muito calor ou quando tá frio, né? Quando tu entrou dentro da casa, tu já percebe que essa variação de temperatura... Ele é um ambiente confortável, né? Confortável e tudo mais. Vocês falaram sobre construção de prédio, construção de casa. O steel tem alguma limitação com o que construir ou não? Ele pode construir um prédio, por exemplo, no Brasil está permitido até 4 andares. Uma coisa que é importante a gente falar, que nós não tinha falado, né, Everton, a questão da norma. Então, em 2022 saiu a norma do steel frame, né? O que essa norma diz? Ela diz qual o tipo de aço, espessura adequado, as placas que são indicadas para o sistema, para que ninguém, né, corra risco ou seja enganado, enfim. Né? Então existe uma norma e traz mais segurança para as pessoas também, né? Essa norma tem uma regra, né? Tem uma regra, não é uma construção, eu mexo que ela não é uma construção intuitiva, né? Eu quero colocar porque eu quero, não, ela tem todo um processo. Aí as pessoas às vezes querem saber, quero fazer um detalhe de pedra, posso? Pode. Quero fazer um detalhe de madeira, posso? Pode também. Quero depois botar um pergolado, não tem problema. Ela aceita todas essas coisas, né? O que se usa em acabamentos numa alvenaria tradicional, tu vai usar no steel frame também, sem problema nenhum. E quanto a essa parte da norma, hoje vocês treinam as pessoas para elas absorverem essas informações, isso que aí. vocês ensinam na íntegra. Hoje, infelizmente, assim, a gente até já foi chamado em algumas obras, né? Que o pessoal nitidamente não seguiu a norma e ali, em aspectos, já aparentemente tinha alguns problemas, né? Então, um cuidado que a gente tem, né, dentro do nosso profissionalismo é seguir a norma técnica, né? E dentro do treinamento sempre instruir, sim, o aluno a seguir, né, a mesma norma, mostrar a norma para ele, apresentar, né? Isso. Que existe muito, né, de fazer, às vezes tem essa questão de fazer do meu jeito, né, mas não dá. Dentro do steel frame é uma característica do sistema. Seguir a engenharia, desenho de engenharia e principalmente a norma técnica, tanto de engenharia quanto de montagem. O consumidor, o comprador desse imóvel, onde é que ele consegue ter mais informações sobre isso? Ele entra em contato com vocês, por exemplo, se ele está construindo, ele quer saber se está dentro da norma um imóvel que ele vai comprar? Com certeza, se puder auxiliar ele, se tiver alguma dúvida, né? Eu acho que dá pra gente falar como que a gente entrega hoje um orçamento, por exemplo. Tá. Nós vamos colocar lá todas as marcas dos produtos que a gente vai utilizar, vai citar as normas desses produtos, né? Já vai ali. Então a pessoa vai ter uma clareza ali, né? Eu tô comprando gesso, o gesso é da Lafarge, o perfil é da Panatlântica, o aço, ou é da CSN, ele já vai saber da onde, qual é a marca, da onde está vindo, que produto é esse, né? Sim, porque ao meu ver, como a gente tem algumas informações, talvez faltem na hora da definição, né? E até no acompanhamento de pós. Né? Mas ela é uma obra muito tranquila. O orçamento do steel frame hoje, porque quando tu faz um orçamento, tu vai dizer o valor para a pessoa, é o valor do começo ao final. Ele não é uma obra que vai te pedir aportes
Porque como ela é industrializada, quando a gente transforma esse projeto arquitetônico em projeto estrutural do aço, a gente sabe até quantos parafusos vai, quantas placas vai. Então não vai ter aquela surpresa. Não existe surpresa, né? O orçamento vai chegar em valor depois mais um pouquinho. O orçamento do steel frame... Não, aditivo de obra no steel frame ele nem aceita esse tipo de coisa. Como que a gente tem, pelo que nós temos acompanhado, né? Então, ele de 95% a 98% de exatidão naquele orçamento que foi apresentado. Então, é ouro hoje, né? Nos tempos que a gente não pode ficar se dando a luxo de ficar perdendo dinheiro e fazendo aportes. Quem quer construir com steel frame, por onde começa? Tem qualquer terreno, assim... comprei um terreno. Por onde que eu começo? Com o projeto, sempre o projeto. O projeto arquitetônico, achar o profissional que tu se identifica com ele, né? Eu gosto do fulano arquiteto, ou da fulana, do engenheiro. Achar essa pessoa que tu te identifica, avisar ele que tu quer fazer nesse sistema e definir tudo que vai ter. Apesar que o sistema, assim, ele não tem uma limitação arquitetônica. Não, nenhuma. Aceita qualquer terreno. Qualquer terreno, qualquer design, redondo, quadrado. A gente já fez casa redonda, já fez casa bem quadrada, já fez casa com 12 águas de telhado. Então, ele aceita. Não vai estragar o desenho de ninguém, de nenhum projeto. Ele vai executar exatamente o que foi projetado, né? Hoje, o profissional que quer trabalhar com vocês, no caso de quer começar a construir, ele consegue visitar a fábrica, ele consegue ter essa informação. Um exemplo, as pessoas que vão para o treinamento, elas vão ter esse conhecimento de informação e visitar talvez até um empreendimento nesse formato? A gente tem conforme o sistema vai se disseminando, né? Levar principalmente o pessoal numa obra em andamento, eu acho bem importante, tá? Conhecer o processo de uma obra. E sim, na oportunidade também levar na fábrica, a gente conhecer. Tem o dia da visita técnica, né? Mesmo sendo em Marau, é fácil, né? De ir até lá num lugar longe, então vai pegar o pessoal e vai levar lá na fábrica, então vai ver produzindo, vai ver como fica lá o nosso escritório de atendimento, ele é todo 100% steel frame, é de 2 andares, então tem uma laje, o pessoal gosta de pisar na laje para ver se é como fica e tal, né? Pode ir? E principalmente o cliente final, né, que quer construir, a gente faz questão de levar numa casa pronta, né? Porque ele fica, eu também, quando comecei lá no sistema, a gente fica, não é um preconceito, mas queria conhecer uma casa para ver, todo mundo que... O novo, né? O novo sempre preocupa, né? Exato. Mas depois e aí que todo mundo acredita vendo, né? Tu entrou não na casa, adianta. assim, não tem por que não construir no steel frame, né? A gente, né? É normal ter dúvidas, mas a gente dá toda essa tranquilidade, né? Tá no mercado uma vantagem também, né, Everton, depois que saiu a norma, a Caixa tem um financiamento facilitado para ela. Facilitado que eu digo como ela é muito rápida, ela é dividida em 4 etapas de medição só. Ela é menor do que o processo de construção de alvenaria. É menor do que o processo normal, porque ela é muito rápida, né? Então, certo. O financiamento da Caixa, os outros bancos também financiam, né? Mas a Caixa hoje ainda é o que tem o menor valor de juro, né? Mas os outros bancos também financiam, então eu quero fazer uma obra financiada, tenho como. Eu já fiz uma obra por consórcio, deu super certo, então... Ela já tem a validação, já vamos tem dizer a validação. assim, das empresas. Ela saiu de construção... Ela saiu de construção né? inovadora para convencional, né? Sim, por mas isso a gente ainda acha ela bem inovadora para nós. Então isso também gerou, né, questão de mercado, um certo otimismo, né? Claro. Porque agora abrange mais, né? A questão de financiamento, facilita mais o pessoal adquirir, né? Então, por isso que a gente vem desde a mão de obra, tudo isso para que a gente vem enxergando essa questão do mercado, né? Adequações, né? Vocês comentaram que faz um tempo que vocês já estão no setor, né? Se a gente avaliasse 5 anos atrás e hoje, qual o volume de venda? Que mudou? Ele mudou bastante. Mas, por exemplo, assim, dobrou, triplicou em 5 anos? Duas questões que eu vejo assim que mais mudou. Primeiro, as pessoas estão conhecendo mais, né? Porque tá mais na mídia, tá por tudo. Então, as pessoas estão conhecendo mais. Então, uma época chegava menos orçamento, lá 5 anos atrás. Hoje chega mais orçamentos. Todo dia chega orçamento, né?
O aumento de vendas, eu acredito que chegou uns 30%. Caramba. E a previsão é aumentar mais, assim, porque tem mais gente conhecendo, tem bastante empresas produzindo produtos, então elas também têm interesse que as pessoas conheçam, né? Isso, tem essa era a um próxima evento, pergunta, qual a visão dos próximos 5 anos aí do setor, né? Tem um evento em São Paulo, agora em abril, que ele é sobre construção a seco. Se você ir lá, tem empresas do Brasil todo, fornecedores de materiais, de mão de obra, de tudo que tu imaginar lá, que são especialistas em construção a seco. Então, ela já tem até... Sim, a feira já tem a cadeia já tem inteira, feira, já tem desenvolvida. todo ela já está bem difundida, digamos assim, né? Mas é a gente mesmo começar a olhar com outros olhos esses outros sistemas construtivos. Aí vão dizer, alvenaria é ruim, madeira é ruim. Não, todas funcionam, todas nos atendem. Mas se a gente conseguir olhar para o steel frame com os benefícios que ele tem, principalmente na nossa região, vai trazer um atrativo muito bom e vai trazer uma qualidade depois de vida da obra, né? Tu tem economia de energia, tu vai precisar de menos uso das placas solares. Então, tem várias coisas que vão te beneficiando ao longo da vida útil da obra, né? Agora tu falou em vida útil da obra, né? As manutenções pós-obra, elas são semelhantes? São bem tranquilas e são semelhantes. A pintura que tu vai ter que fazer, né? Isso aí não tem, assim, às vezes enjoa do piso, quer trocar, né? Essas coisas normais, assim, não tem nada de diferente. A maioria dos produtos tem garantia de fábrica de 25 anos, 30 anos. O aço é 120 anos, né? Então, sim, é longo. É longo. E aí, essa pós-obra, a pessoa vai destinar com o profissional que ela quiser, ou aí vocês entram e fazem? Manutenção, digo, nas questões de pintura e manutenção. Exato. Mesmo profissional que eu escolheria para se fosse uma alvenaria. É um pintor, Isso aí, não muda nada. Você tem uma mão de obra só para isso, só para essa área. A gente sempre diz, depois que passou a parte do steel, que finaliza no base coat ali, né? Aí é tudo normal. É normal, volta pra alvenaria, né? Mas enfim, é isso aí, não tem muito problema nesse lado. Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, claro, que eu acho bem importante, às vezes as pessoas falam, mas como fica os pedreiros, né? A gente tem os nossos 2 melhores empresas que montam steel frame que são parceiros da nossa empresa, eles eram pedreiros de casas de alto padrão. E eles acabaram indo saindo da alvenaria e indo para o steel frame, porque eles ficaram com a parte... eles fazem a montagem, fazem a base, fazem os acabamentos, mas não tem aquele problema de erguer parede, tijolinho por tijolinho, de prumo, nível, porque ela é uma construção que ela te dá tudo isso e ela é em milímetro, não é em centímetros. Então, tu tem uma qualidade maior e ela é mais rápida. Então, eles conseguem fazer mais obras por vez. E aí, eles foram migrando. Tem construtoras hoje consultando possibilidade de fazer algumas partes da obra de steel frame para eles terem uma mão de obra mais qualificada, né? E para também facilitar, porque hoje não está conseguindo aquela mão de obra. Mas tu tirou a mão de obra do pesado e tu botou essas pessoas para fazer os acabamentos. E inclusive essas pessoas mais antigas, a gente tem alguns que eles trabalharam a vida toda sentando tijolo e agora eles preferem fazer de steel frame porque é muito rápido, eles têm uma qualidade melhor também do trabalho e não se judiam tanto. Claro, né? E eu acredito que a rentabilidade para esse profissional também melhorou. A rentabilidade, com certeza. Porque ele fica mais produz mais, né? E a mão de obra do steel frame, ela... O pedreiro que vai trabalhar no acabamento ela é maior do que o pedreiro que só prepara ele. Então a gente eu vejo como uma oportunidade, tanto para engenheiros, arquitetos, pessoal aí de construção, que questão aí de rentabilidade, né, como a obra acaba sendo mais rápida, né, todo profissional que está envolvido nela, né, pode ter ali uma grande chance de se remunerar melhor, né. Tu acaba sendo mais especialista, digamos nisso, eles podem cobrar um pouco mais, e onde faria uma, tu faz 3. Sim, tu tem esse ganho de rapidez e não vai ter que ficar resolvendo coisas, né? Sim. Então, já foi decidido com os proprietários, com o profissional que fez o projeto, tudo que vai acontecer na obra, ele só vai lá e vai executar. Não vai chegar alguém e falar, não, agora eu resolvi que vamos fechar essa janela.
né? Tem um senhor que ele faz steel frame, que ele até mexe, que a parte boa é que nem dá tempo de dar muita ideia pro dono, né? Que daí quando ele chegou já vai estar pronto. Chegou já está pronto, então daí não tem muito que inventar a moda, né? De alteração. Que começa, e é natural, né, da gente isso. Começa a demorar muito, começa a ir surgindo ideias. Um amigo, e a incerteza, às vezes. Começa surgindo ideias, aí tu vai querer mudando. Ali, como ele é tão rápido, nem dá tempo, né? Sim, como tu demora mais no projeto, tu teve as ideias ali. Isso aí, tu tira todas as dúvidas ali. Maravilha, gente. Estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer então aos nossos convidados, Everton de Souza, da Tel e da Integra, e Maria Cristina Schneider, da Schneider Steel Frame. Obrigado por aceitarem o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho da empresa de vocês para nós, né? Para nossos ouvintes. Quem quiser entrar em contato contigo, Everton, como faz? Hoje a Astel Engenharia está localizada em Guaporé, tá? Então pode acessar o site lá www.astelengenharia.com.br ou pelo Instagram @astelengenharia ou pelo telefone 549-9652-8034. Repete o telefone para nós aí. 954-99652-8034. Então ali, se tiver qualquer dúvida, queira se aprofundar melhor o assunto, a gente está disponível aí para... Tanto para pessoa física que busca um projeto, quanto para profissionais que buscam treinamento. Treinamento, isso aí. Beleza. Vocês estavam comentando sobre um treinamento de abril? Isso. E a gente vai, então, tá lançando uma turma aqui em Bento, né? Tá. Agora a gente vai definir bem as datas e depois passa para vocês. Mas em abril já tem uma turma definida em Marau. Daí se tiver alguém da região que... Ou daqui que quer ir para lá antecipar o conhecimento. Uma hora e meia tá lá. Uma hora e meia tá lá. Maria, onde é que nós encontramos vocês? Então, a Schneider Steel, a nossa sede é em Marau, né? Tá. O nosso site é www.st.eco.br e o nosso Instagram é @SchneiderSteel. Maravilha. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta, ou pelo @William Pilati e também @Giovana Fachinelli. Estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça-feira, às 19 horas, mais um Construção em Alta. E lembrando então que semana que vem nós vamos ter o Matheus de Pares, da Nexus, e o Nicolas de Pares, da MPA Incorporadora. Tenham todos uma ótima semana e até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.